Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, voltada para a turma do segundo ano EJA. Essa aula ela vai ser uma continuidade do assunto que a gente está vendo em Geografia com relação ao Brasil e a formação do seu território. A gente vai falar um pouco com relação à parte da economia. A gente vai analisar aqui dois mapas, um do século XVIII e um do século XIX, e aí a gente vai entender que o Brasil, no começo, ele era chamado, com relação à economia, possuía arquipélagos econômicos, ou ilhas econômicas, né? Por assim dizer. Mas por que o Brasil, economicamente falando, tinha esse nome, ou essa característica? Bom, a gente sabe que o Brasil é um país imenso. Nós já, inclusive, fizemos uma atividade onde vocês responderam a algumas questões. Uma delas perguntava sobre o tamanho em extensão territorial do Brasil. E vocês viram que o Brasil tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, é um país gigantesco. O que aconteceu? Formaram-se ilhas econômicas em regiões diferentes aqui do nosso território. Durante a exploração, durante a colonização realizada pelos portugueses. A gente fala esse conceito de ilhas ou arquipélagos econômicos porque elas eram caracterizadas por acontecerem em lugares do território que eram espalhadas, né? E não havia uma conexão, não havia uma interligação entre essas economias ou essas regiões com essas economias. Por exemplo, o café na região sudeste se desenvolvia naquela região, enquanto isso, outras atividades como algodão aconteciam aqui no Nordeste e não havia uma ligação entre essas economias. O Brasil não tinha uma unidade territorial nesse período, não. Funcionava como ilhas ou arquipélagos econômicos, sem muita interferência entre essas economias. E isso foi causado pela coroa portuguesa. Por causa da coroa portuguesa, foi criado esses arquipélagos ou ilhas econômicas que não tinham conexão umas com as outras, certo? Mas quais são as economias que se desenvolveram no nosso território? Quais foram algumas plantações que foram realizadas, né? Isso a gente vai ver a partir de agora. Vou compartilhar com vocês aqui na minha tela. E aí vocês vão ver exatamente isso. Tá aí, esse primeiro mapa, ele vai mostrar exatamente como acontecia no século XVIII a economia aqui do nosso país. Temos aqui, ó, o título do mapa é A Economia e o Território no século XVIII. O século XVIII, ele vai de 1701 a 1800, tá certo? Esse é o século XVIII. Nós temos aqui a legenda, esse é o título do mapa, né? Aqui é a legenda, informando, de acordo com as cores, né, as economias presentes no território brasileiro nesse século. Então, a princípio, nós tínhamos aqui basicamente esses 5 principais aqui se desenvolvendo. 5 principais tipos de economia. Em azul vai estar o algodão. Se você observar aqui no mapa, o algodão vai estar presente nas áreas aqui, por exemplo, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, aqui no nosso Nordeste. E presente aqui também no norte do Maranhão, certo? Teve algodão, presença de algodão também nessa nossa região. Nesse mapa, nós estamos falando aqui século XVIII.
Então, durante o século XVIII, nós não tínhamos a presença do algodão nesse trecho do nosso mapa, tá bom? Então, é por isso que é importante a gente ler o título do mapa para entender, certo? Outra coisa, ouro e diamantes, pintado aqui de laranja. Então, já no século XVIII havia a extração do ouro aqui na região centro-oeste, principalmente, ó, região aqui do Mato Grosso, Goiás, aqui no sudoeste da Bahia, pegando o norte de Minas também, Minas Gerais, no interior de Minas também. Sabe aquela cidade, Ouro Preto? Pois é, não é por acaso que tem esse nome, né? Cresceu, se desenvolveu por causa da atividade de mineração, extração de ouros e diamantes. Aqui no interior de Minas, presente aqui nesses outros trechos, como em São João del Rei também. E dentro do estado da Bahia, em algumas porções também, houve essa exploração. Drogas do Sertão. Tá aqui pintadinho verde bem clarinho. A droga do sertão já foi em outra região. Mas aqui no norte, ó, se você observar, vai estar um verde bem clarinho, bem discreto, ó, seguindo aqui esse trecho do rio Amazonas, tá? O que são drogas do sertão, Marcos? Ah, são temperos que são extraídos, né, da, da própria floresta, né? Com fins, existem plantas também que têm finalidades farmacêuticas, com o objetivo de curar doenças, tratamento de doenças. São chamadas de drogas do sertão. Não são drogas ilícitas, tá, pessoal? São drogas lícitas, né? Que os indígenas muitas vezes conheciam, e esse conhecimento dos índios, né? Pode ser usado, né? Inclusive até pelos portugueses, né? E com finalidade econômica também. Não só para comida, mas também para fins farmacêuticos, terapêuticos, tá? Em roça temos a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar também se desenvolveu no Nordeste, mas também em outras partes, tá? Litoral aqui, ó, do Maranhão, nós temos plantação de cana-de-açúcar. Litoral aqui do Nordeste, ó, desde o litoral do Rio Grande do Norte, pegando Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, o norte aqui do estado, aliás, o sul daqui da Bahia, aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Então pegou uma boa porção aqui do nosso território, na faixa litorânea, certo? Por quê? Porque o clima favorecia isso, certo? Um clima quente. Favorecia as plantações de cana. E a pecuária. A pecuária é a criação de animais, né? Para fins de alimentação, né? Transporte de coisas. Usava a energia dos bois, né? E assim por diante. Então, várias partes do Brasil ó, tiveram criação de gado, certo? Todas essas porções pintadas em verde mais escuro. Agora, note o seguinte. Se você observar, por exemplo, algodão, aqui, sem presença nessa região, ouro e diamantes, é uma parte mais centralizada do Brasil. Droga do Sertão, lá só lá no norte não tinha nada no sul, então eram como se fossem ilhas econômicas, distantes uma das outras. Não tinha nada a ver essa atividade de extração das drogas do sertão, não tem nada a ver com a mineração, que por sua vez não tinha nada a ver com a do algodão, que por sua vez né, praticamente não tinha nenhuma ligação com a questão da pecuária, né? Não tinha muita coisa a ver também com a cana-de-açúcar. Então eram ilhas ou arquipélagos econômicos distantes fisicamente, né? Porque acontece em regiões diferentes do território e por isso recebemos ou damos esse nome de arquipélago ou ilhas econômicas no nosso território. Aqui nós temos na legenda a presença de alguns tracinhos, né? Que são pontilhados, né? Quando se refere a eixos de transporte, ó, a transporte aqui, ó, interligando algumas porções do território, certo? Que os portugueses, afinal de contas, precisavam ter essa interligação entre algumas porções, certo? Então não são muitas, observe que são bem pouquinhas, eixos de transporte, interligando algumas regiões do Brasil. Por isso que eram arquipélagos econômicos, a ligação entre elas era baixíssima, né? Ou até inexistente em algumas situações, porções.
limite de estados, né? Vocês observam aqui o limite dos estados em uma tonalidade cinza clara e as cidades e vilas da época também. Essas bolinhas aqui. Algumas já têm o nome das cidades atuais, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Vitória, Natal, Recife, Cuiabá e assim por diante. Então isso aqui é no século XVIII. Aqui a gente não vê uma grande diversidade de economias no século XVIII. Lembre-se que no século XVIII o Brasil era colônia de Portugal ainda. Tá bom? Aí, passado-se o tempo, nós tivemos a ampliação dessas atividades econômicas. Aí nós chegamos aqui no século XIX. Brasil, economia e território no século XIX. No século XIX, no iniciozinho dele, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Mas, o que aconteceu? Em 1822, né, dentro do século XIX, lembre-se que o século XIX vai de 1801 até 1900, certo? Aí o Brasil se tornou independente em 1822. Aqui a gente já observa na legenda uma ampliação das atividades econômicas aqui, certo? Mesmo o Brasil se tornando independente, ele ainda precisava muito da ajuda de Portugal com relação à sua economia. O Brasil ainda, mesmo independente, mas vendia muita coisa para lá. Tá bom? Algumas permaneceram, algumas atividades econômicas permaneceram, outras novas surgiram. Vamos ver aqui algumas que permaneceram. Por exemplo, se você olhar aqui, ainda em verde claro, nós temos as drogas do sertão, aqui na região norte, mas nós já temos o acréscimo do que? Da extração da borracha, certo? Borracha através do uso do látex, que é retirado das seringueiras daqui da floresta amazônica. Então, o trecho de onde era retirado as drogas do sertão é basicamente o mesmo trecho de onde foi extraído o látex das seringueiras, essa mesma porção aqui da região norte, onde há a presença de floresta, certo? Outra que permaneceu foi a do algodão, né? Pintada aqui de azul, ó. Aí nós já temos a nossa região aqui, o sertão, sendo contemplado nesse período, né, do século XIX. Certo? Lembra das algodoeiras? Aqui na nossa região tem, né, algumas já desativadas, né, que não são mais nem usadas, né? Jardim de Seridotinha, Caicotinha, né? Essa porção aqui do sertão teve plantação de algodão. Ainda continua lá no Maranhão, presente, no século XIX também, presente aqui em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, presente aqui mais ao sul também, no Sudeste, né, aqui em Minas também, certo? Outra coisa que permaneceu, mineração, ouro e diamantes, continuando basicamente nos mesmos lugares, né? Região centro-oeste, onde temos aqui em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia também. Tá bom? E por fim, a cana-de-açúcar, na porção aqui do litoral, aqui do Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, né? Maranhão, aqui ao norte. E a pecuária, criação de animais, finalidade de transporte e alimentação, pintado aqui de verde escuro de novo. Mas houveram novas também, outras atividades econômicas vieram no século XIX. Além da borracha, que a gente já falou, tivemos o quê? O café, ó, pintado aqui num tom marrom mais escuro. Aqui no trecho do Sudeste, onde pega São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente. O ciclo do café, muito importante, né, para a geração de riquezas aqui nessa região Sudeste. O Brasil se desenvolveu principalmente nesse trecho aqui por causa da atividade do café. As maiores cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, devem muito da sua importância a esse ciclo do café. Okay? Mate, é o chamate, né? Produzido aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, porção sul do Brasil, onde é frio, né?
pessoal gosta de um chazinho mate quente, né? O chamado chimarrão. E aí, é produzido aqui nessa região em pequena escala, né? A presença também do fumo ou do tabaco em algumas porções também do nosso território. Na Bahia teve a questão do tabaco, né? Do fumo, inclusive. O que mais? Enfim, basicamente são essas atividades. Certo, pessoal? O mapa, eu vou fazer só um adendozinho aqui, ó. Ele tem tonalidades de azul bem parecida. Então, ó, algodão vai ser aqui nessa região do sertão nordestino. Tabaco é um azul um pouquinho diferente. Parecido, mas é diferente. Também tem aqui no Nordeste, ó, na Bahia e aqui no trecho aqui de Minas Gerais. Encostado aqui com essa do algodão também. Certo? Eu confundi um pouquinho, mas é isso daí. Certo? Era muito comum antigamente as pessoas fumavam, não sabiam das consequências à saúde, então o fumo foi muito usado por muitas pessoas e ainda hoje é usado, mesmo com a consciência de que é prejudicial, mas muitas pessoas fumam, né? E por isso a, a exploração econômica nesse sentido também. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essa foi a explicação com relação a esse assunto dos arquipélagos econômicos em geografia. Aí nas próximas aulas a gente vai continuar falando, dando continuidade ao nosso conteúdo. Ok? A gente se vê na próxima. Qualquer dúvida pode me perguntar. Tchau.